Então Paulo, Shaul HaShaliach, ele deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 15, que como uma estrela, né, uma Kohav, ela é diferente de outra estrela em Kevod, tá? Em esplendor, assim será na ressurreição, tá? E cada um vai ter um brilho diferente, tá? Um vai ser 100 volts, vou falar brincando aqui, tá? Num sentido que a gente possa entender, tá? Uma maneira bem contemporânea. Um vai ser uma lâmpada de 100 volts, tá? O outro vai ser uma lâmpada de 1000 volts. O outro vai ser o quê? 10.000 volts. O outro 100.000 volts. Vai ter gente que vai ser 1 milhão de volts e por aí vai. Vai ter gente também que vai ser 1 volts só. Então, o que acontece? Mashiach Yahushua, ele disse em Matitiah, Mateus 13:43. Então os justos brilharão como o sol, Shemesh, no reino de seu Pai. Então, nós ganharemos o quê? Um corpo incorruptível e que não venhamos esperar chegar aquele dia para a gente ficar pensando, eu podia ter feito tantas coisas, poderia ter sido juiz sobre a minha vida, dei bobeira, né? Então, o que fazemos nessa vida ecoará por toda a eternidade. E isso faz todo sentido para nós que somos Netzarim. Nós temos 5 sentidos, tá? Nós temos o quê? Temos a visão, que é o principal sentido do ser humano. Temos o olfato, tá? Temos o paladar. Temos o quê? A audição e temos o tato. Então, temos 5 sentidos. Então, em cada um dos nossos 5 sentidos, devemos colocar o quê? Se diz em Israel, olha que bonito. Devemos colocar juízes em cada um dos nossos 5 sentidos, para que eles não venham transgredir a Torá, tá? Mas e se eu não colocar juízes? Beleza, tá? O que vai acontecer? Se você e eu não colocarmos juízes em nossos portões, terão que ser colocados o quê? Policiais, tá? Então é bem melhor, tá? Nós colocarmos juízes, tá bom? E todo juiz tem uma legislação, a legislação nossa qual é? A Torá. Então cada um de nós como juiz, colocando em cada um dos nossos 5 sentidos, tá? O quê? Um juiz. A Torá diz isso, então vou fazer isso, tá? Aquilo ali é errado, parece que é legal fazer, tá? Mas eu não vou fazer, tá? Porque se não ouvirmos aos juízes, vamos dizer assim, seremos obrigados a ser presos por quem? Pelos policiais, pelos guardas. Se não ouvirmos os shoftim, seremos levados pelos shotrim, ou seja, pelos policiais. Então, melhor é ouvir o que o juiz fala, é infinitamente melhor, tá? Do que nós sermos arrastados pelos policiais. Se a gente fosse pegar o problema de uma outra pessoa, a gente não aguentaria, tá? A gente já está acostumado com o nosso problema. E o Criador confia tanto em nós que Ele permitiu que esse problema viesse sobre nossas vidas. Então, estou usando essas 2 ilustrações para a gente entender que em todo tempo somos juízes. Às vezes a gente vai ter que julgar. Começa o nosso trabalho de juiz com relação à nossa própria vida, escolher entre a bênção e a maldição, julgar o que é o certo para estar fazendo, tá? Entre o certo e o errado, a bênção e a maldição. E precisamos ser juízes nas nossas famílias, tá? Às vezes com os filhos, às vezes com irmãos, às vezes com amigos, no trabalho, na escola, seja onde for. A gente nunca vai conseguir se eximir dessa tarefa de ser juiz. Então vamos lá. Parashá Shoftim. Vamos ler um resumo agora, tá? Shoftim trata primeiramente dos mandamentos a respeito da criação de um sistema de liderança na terra de Israel, começando com a designação de cortes, juízes e oficiais em cada cidade. Após esboçar o processo de julgar um idólatra, a Torá ensina que a pena de morte deve ser imposta a quem ficar contra o sacerdote ou ao juiz, desde que eles não violem a Torá. O povo de Israel é informado que no futuro desejaria um rei quando estivesse já instalado na terra prometida. A gente vê que isso aconteceu, tá? Lá em 1 Samuel, o povo pede um rei, só que pede antes da hora. São relatados alguns dos presentes especiais que devem ser dados aos Koanim, aos sacerdotes. A Torá condena e proíbe as abominações das nações pagãs. A Torá repete os mandamentos de Ir Hamiklat, tá? Mandamentos relacionados às cidades de refúgio, para assassinatos acidentais, e descreve o caso judiciário especial de Edim Zomimim, testemunhas conspiratórias. A Torá então fala de vários aspectos da conduta da nação durante a guerra, dizendo-lhes para não temer os inimigos,
e relacionando aquelas pessoas que estão isentas do serviço militar. Então, tá? Muitas das coisas que a gente vê hoje em dia na legislação das nações, por exemplo, a pessoa que casou não vai para uma guerra, e outros motivos mais a gente vai ver que é relatado em Deuteronômio capítulo 20. Tá? Por exemplo, a pessoa que fosse covarde, o Criador não queria que essa pessoa fosse fazer número lá, porque essa pessoa iria desencorajar os seus irmãos israelitas. Tá? Então, quando ia para a guerra, daqui a pouquinho a gente vai ver, ó, quem for covarde, que volte para sua casa. Né? Quem plantou uma vinha e nunca comeu dela, volte para sua casa. Quem se casou e não desposou sua esposa, volte para casa. Ou seja, então algumas pessoas eram isentas de ir para a guerra, tá? Por motivos justos, tá bom? Mas outras por motivos injustos, como é o caso da covardia, tá bom? Algumas pessoas eram covardes, mas o Criador, ele não obrigava essas pessoas covardes a irem para a guerra, porque era melhor ir com poucas pessoas, mas com emuná, tá? Com fé, confiança, do que com muita gente, mas um monte de medroso, tá? Isso aí só iria atrapalhar, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui no resumo. A Torá, então, fala de vários aspectos da conduta da nação de Israel durante a guerra, dizendo-lhes para não temer os inimigos e relacionando aquelas pessoas que estão isentas do serviço militar. Deve-se primeiro dar ao inimigo a oportunidade de paz. Então, Israel é o único país que nós temos conhecimento que ainda avisa, tá? Avisa quando vai atacar uma cidade, tá? E aqueles países que são inimigos de Israel, tá? Aqueles terroristas que são mais de 1 bilhão que vivem em torno de Israel, aquelas nações inimigas do nosso povo de Israel, a luta, a dificuldade de quem vive em Eretz Israel, tá? Cercado por todos os lados de inimigos. Então, o nosso povo, quando ataca, ainda avisa para que a população tire as crianças, as mulheres, as pessoas que são civis, que não são militares, tá? Mas os terroristas fazem as pessoas da própria família de escudo humano, tá? Então isso é uma coisa muito ruim, essas nações não respeitam a Torá, mas Israel respeita, ainda dá oportunidade de paz, tá? Qualquer inimigo de Israel pode se render, tá? E ser poupado. Então vamos lá. A porção, a Parashá Shoftim conclui com o caso do assassinato não resolvido e com o ritual da Eglá Arufá, da novilha degolada, que serve como expiação para o povo das cidades vizinhas por não terem impedido o assassinato. Tá? Então a gente leu o resumo. Os judeus sempre recebem informações sobre isso. Toda vez eles são informados. Aí, olha que show. Então o governo de Israel sempre informa, não é isso? Mas a maioria dos ataques são surpresas, né? Não dá para saber quando. É verdade. Então, tem as nações tem sirene. Então as nações inimigas atacam Israel, não diz onde vai atacar. O governo de Israel tenta descobrir onde vai ser atacado e avisa para a população. Em contrapartida, quando Israel vai atacar essas nações terroristas, Israel ainda avisa, mas isso a ONU não quer saber. Sempre a ONU e os meios de comunicação, principalmente esses meios de comunicação que são antissemitas, tá? Que a maioria, a maior parte da mídia, tá, é antissemita, vai sempre querer colocar Israel como vilão, tá? Mas tem sirene, tudo. Tem sirene, então a nossa nação de Israel até hoje cumpre esses mandamentos relacionados à guerra, tá? Milhamá, a guerra. Eu acho que nas mídias também, entendi que também as mídias lá. As mídias avisam a nação de Israel para sair, né, de lugares perigosos e tudo, né? Então é muito legal, tá? Vamos lá, essa porção, ela, como toda a porção da Torá, como todas as parashot, tá? Ela tem muito conteúdo, tá? Embora ela não seja tão grande em relação ao número de versículos, porque tem 97 versículos, ela não é tão grande como outras, mas ela é de uma riqueza assim, extraordinária, tá? Só para a gente ter ideia, essa Parashá Shoftim, quantos mandamentos ela contém, só para a gente ter uma ideia, ela contém 14 mandamentos positivos e 27 mandamentos proibitivos, ou seja, 41 mandamentos ao todo, tá? Só nessa Parashá. Dos 613 mandamentos da Torá, 41 mandamentos aparecem nessa Parashá. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, amanhecer o dia de amanhã e a gente não acabaria os inúmeros assuntos dessa Parashá, tá? Então vamos lá, a gente vai estar lendo, só para a gente ter ideia, 41 mandamentos e a grosso modo, tá? Ela contém 18 assuntos. Então, claro que não vai dar tempo. A nossa maior tristeza é o quê? É o tempo, tá?
que não dá tempo da gente falar todas as coisas. Por isso a gente estuda todos os anos a Torá. Fala, né? Ultimamente tem tido muito ataque em Israel no túmulo de Yosef. Ah, no túmulo de Yosef, né? Que eles estão atacando. Então, olha que interessante, essa informação preciosa. O túmulo de Yosef, aquelas nações terroristas têm atacado ultimamente, né? Então, a nossa terra de Israel, só para a gente ter ideia, ela é 750 vezes menor do que a área daqueles países, aqueles países terroristas. Então o problema não é território, eles não querem território, eles querem riscar Israel do mapa, tá? A questão é bem clara, a terra deles é 750 vezes maior do que Israel, mas eles se fazem de vítima da sociedade, né? Porque Israel estaria ocupando o lugar deles, sendo que a própria Torá, tá, deixa claro que a terra de Israel pertence ao nosso povo de Israel. E o próprio Alcorão, tá? O próprio Alcorão, que é o livro sagrado desses povos que vivem ao redor de Israel, o próprio Alcorão, tá, deixa bem claro que a terra de Israel pertence ao povo de Israel, que não pertence a outros povos, não. Ou seja, no próprio livro sagrado deles tem essa informação, tá, de que a terra de Israel pertence ao nosso povo de Israel. Mas fazer o quê? Eles não querem nem seguir o que está escrito no livro deles, quanto mais seguir o que está escrito na Torá, tá? Então vamos lá, a grosso modo são 18 assuntos, tá bom? A grosso modo são 18 assuntos. Então vamos ver os assuntos que serão falados nessa paraxá, tá? É claro, não vai dar tempo da gente falar tudo. Alguns a gente vai ter que falar bem rápido, alguns a gente vai se deter um pouquinho mais. Vamos lá, quais são os assuntos? Juízes e justiça, tá? Juízes, policiais e justiça. Segundo assunto, árvores e pilares sagrados. Terceiro assunto, sacrifício com defeito. Quarto, castigos por idolatria. Quinto, o Supremo Tribunal. Sexto, direitos e deveres do rei. Sétimo, os sacerdotes da tribo de Levi. Oitavo, a porção dos sacerdotes. Nono, serviço especial da tribo de Levi. Décimo, adivinhação e profecia. 11º, cidades de refúgio. 12º, assassino. 13º, preservando limites. 14º, testemunhas. 15º, preparando para a guerra. 16º, tomando cativos. 17º, conduzindo um cerco. E 18º e último, o assassinato não solucionado, tá? Então vamos lá. Então são muitas coisas para a gente estar falando, tá? Cada paraxá é riquíssima, é de uma preciosidade assim, são infinitas as revelações, então por isso que todo ano a gente estuda, tá? Porque a gente nunca vai esgotar totalmente. Vamos lá. Então vamos ver aqui um comentário bem interessante. Vamos ver o comentário acerca do nome da paraxá. No começo de nossa paraxá Shoftim, existe um mandamento de designar juízes, Shoftim, e guardas, Shotrim, para você. O Midrash enfatiza a necessidade de ambos os papéis. Sem policial não existe juiz, pois se uma corte julga uma pessoa culpada, quando esta sai da sala de julgamento, o juiz não tem mais poder, a menos que um guarda assuma o controle. Tanhumá Shoftim 2. Por que então a paraxá se chama simplesmente de Shoftim, juízes, sem nenhuma referência aos Shotrim, guardas, policiais? Se sem guarda, sem policial, não existe juiz. Então a gente vai ver o porquê disso. A paraxá poderia se chamar, né? Poderia se chamar o quê? Poderia se chamar Shoftim ve Shotrim, ou seja, juízes e policiais, tá? Mas não, então vamos lá. Em sua profecia sobre a era messiânica, Yeshayahu Hanavi, Isaías o profeta, menciona os juízes, Shoftim, mas não os policiais, Shotrim. Eu restaurarei os juízes, Shoftim, como eles eram anteriormente, e seus conselheiros como eles eram no começo. Yeshayahu, Isaías 1:26. Isto porque, na era messiânica, nós testemunharemos o desaparecimento do mal e do egoísmo, tá? Zacarias 13:2 relata isso, tá? Assim não haverá necessidade de policiais que forçam as pessoas a serem corretas. Entretanto, ainda será preciso os juízes, Shoftim,
que aprovam as leis, estudam a Torá e fornecem assistência prática ao povo de Israel em assuntos de Torá e seus mandamentos. Portanto, na verdade, os guardas, policiais, shotrim, são assistentes secundários dos juízes, shoftim. Somente em uma situação quando o juiz é incapaz de aplicar a justiça, pode-se recorrer a um guarda, que trabalha com o bastão e o chicote, forçando a parte culpada a aceitar a decisão do juiz. Assim, nossa paraxá é chamada simplesmente de juízes, shoftim, visto que a nomeação de guardas não é um mandamento separado, mas uma subcategoria dentro do mandamento de designar juízes. Policiais, shotrim, não são uma necessidade legal intrínseca, e em uma época na qual as pessoas serão respeitosas, como na era messiânica, no milênio, eles serão supérfluos. Entretanto, como todos os aspectos da Torá são eternos, haverá uma função ainda para os guardas, mesmo depois da redenção. A diferença é que será uma função positiva: anunciar e divulgar as decisões dos juízes e ajudar o povo a cumprir as diretivas dos tribunais. Então, olha que coisa interessante, tá? No milênio, os guardas, os policiais terão outra função, será uma função positiva, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui mais 2 comentários, depois a gente vai entrar nos assuntos da paraxá. Você nomeará juízes em todos os seus portões, Deuteronômio 16:18. O portão de uma cidade é a sua abertura. Assim, a Torá está requerendo aqui que, mesmo as incompreensíveis e aparentemente inaceitáveis determinações dos juízes devam penetrar em seus portões, ou seja, que elas devem entrar em sua maneira de pensar, porque a nossa maneira de pensar são portões, tá? Em outras palavras, quando a pessoa estuda uma nova diretiva da Torá, esta deve penetrar em todas as suas faculdades, até ela sentir que este é um bom conselho. À luz da explicação do Shar HaTorá, tá? O portão da Torá, de que seus portões representam os órgãos que formam a interface entre uma pessoa e o ambiente à sua volta, você nomeará juízes em seus portões. Significa que os sentidos, que são os portões da pessoa, devem ser controlados pelo julgamento da alma divina, como Alter Rebbe escreve no Tânia, capítulo 13. A Yetzer Hará, má inclinação, não é nada mais que, por exemplo, um juiz ou um advogado que oferece sua opinião. Porém, no entanto, ele é desafiado pelo segundo juiz, que é a alma divina. O veredito final segue o juiz definitivo, Yahuá, ele próprio, que ajuda a boa inclinação, Yetzer Hatov, através de uma revelação divina para a alma divina, de modo que ela assuma o controle. Então, olha que comentários bonitos aqui a gente está vendo. Então, estabelecer guardas sobre nossas cidades, sobre nossos portões, não é só o que está no nível literal, no Peshat, tá? Porque são 4 níveis de interpretação quando a gente estuda as escrituras, tá? O Pardes. Então, em outros níveis de interpretação, num nível mais profundo, estabelecer guardas e policiais para cada uma de nossas tribos, em todas as nossas portas, tá? Que a Armá nos dá, fala diretamente para cada um de nós. Nós temos 5 sentidos, tá? Nós temos o quê? Temos a visão, que é o principal sentido do ser humano. Temos o olfato, tá? Temos o paladar. Temos o quê? A audição e temos o tato. Então, temos 5 sentidos. Então, em cada um dos nossos 5 sentidos, devemos colocar o quê? Se diz em Israel, olha que bonito. Devemos colocar juízes em cada um dos nossos 5 sentidos, para que eles não venham transgredir a Torá, tá? Ah, mas e se eu não colocar juízes? Beleza, tá? O que vai acontecer? Se você e eu não colocarmos juízes em nossos portões, terão que ser colocados o quê? Policiais, tá? Então é bem melhor, tá? Nós colocarmos juízes, tá bom? E todo juiz tem uma legislação, a legislação nossa qual é? A Torá. Então cada um de nós como juiz, colocando em cada um dos nossos 5 sentidos, tá? O quê? Um juiz. Pô, a Torá diz isso, então vou fazer isso, tá? Aquilo ali é errado, parece que é legal fazer, tá? Mas eu não vou fazer, tá? Porque se não ouvirmos aos juízes, vamos dizer assim,
seremos obrigados a ser presos por quem? Pelos policiais, pelos guardas. Se não ouvirmos os shoftim, seremos levados pelos shotrim, ou seja, pelos policiais. Então, melhor é ouvir o que o juiz fala, é infinitamente melhor, tá? Do que nós sermos arrastados pelos policiais, tá? E isso é o que acontece na vida, na nossa vida real, em todos os países. Então, se costuma dizer, né, por exemplo, nas prisões, a maioria é um ditado que tem aqui no Brasil, né? Não sei se tem outros países, que todo presidiário se acha o quê? Inocente. Qual foi o crime que você cometeu? Não, eu sou inocente, não aconteceu nada não. A gente sabe que realmente o sistema brasileiro e de outras nações também tem falhas, que muitas pessoas realmente são condenadas injustamente, tá? Mas a grande maioria esmagadora está ali justamente, cometeu algum crime. Ou seja, quem não cumpre a lei, né, não ouve o quê? Aos juízes, vai ter que ser levado o quê? Pelos policiais, né? E vai ver o sol nascer quadrado, tá? Vai perder o que existe de mais importante, que é a sua liberdade. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa, tá? Então, em todo momento a gente tem que estar ouvindo esse advogado, tá? Esse juiz definitivo. Olha que coisa interessante. A gente fica preso, né? Perde a nossa pelo pecado. Fica preso pelo pecado, né? Fica preso pelo pecado, né? E não pode isso, ó. Olha que interessante. A Yetzer Hara, a inclinação má, não é nada mais que, por exemplo, um juiz ou um advogado que oferece sua opinião, né? Porém, no entanto, ele é desafiado pelo segundo juiz, que é a alma divina. Olha que coisa interessante. Então, em todo momento, tá, nós seremos tentados a fazer o quê? O que a Yetzer Hara tá pedindo para a gente fazer. Só para a gente ter ideia, o Criador sabe que a maior inclinação que todos nós temos, a maior inclinação que nós temos, qual é? É Yetzer Hara, inclinação para o mal. Tá? Nós temos Yetzer Hatov também, inclinação para o bem. Mas o Criador, sabendo disso, em sua Torá, ele traçou a seguinte equação, a seguinte conta, tá? Muita inclinação para fazer o mal, 365 mandamentos proibitivos, tá? E 248, tá? Mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo. Então, ao todo 613, ou seja, a Torá diz 365 vezes o quê? Não, tá? Não. Ah, não sei o quê? Não, né? Não. Quem é pai e mãe sabe disso. A gente fala muito mais não do que sim para os nossos filhos. Com certeza, tá? O pai e mãe que disser mais sim do que não para os seus filhos, vai sofrer depois, tá? Então, o Criador, como o Pai nosso que está nos céus, ele na sua Torá, ele diz 365 vezes, não faça isso, não faça aquilo, tá? Que ele já conhece a nossa inclinação para o mal, que é maior. E 248 vezes, tá? Faça isso, faça aquilo, tá? Que ele conhece também a nossa Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, tá? Então, o pecado, ele vem como se fosse um juiz. Não, mas você pode fazer isso e tal, que não sei o quê, e papapá, e... Ah, depois é só você pedir perdão. E será que vai ter perdão se a pessoa já contando já com isso? Ou seja, então, que a gente venha estar exercendo esse papel de juiz. Lembra que eu falei que em todo tempo nós somos juízes? Primeiro, sobre nossas próprias vidas, tá? Vamos lá. Então, só para a gente ter ideia, tá? Naquele filme 300, um filme que passou muitos anos atrás, a gente ouviu, olha que interessante, até os povos pagãos, de vez em quando, eles produzem frases extraordinárias, tá? No finalzinho do filme, aquele rei Leônidas, tá? Ele morre junto dos seus soldados e o que ele faz? Ele fala, né? Ele fala, foi uma morte honrosa. E durante toda a trajetória do filme, tem um momento lá do filme que ele fala, né? Esse rei conclamando os seus soldados. Ele fala, o que fazemos nesta vida ecoa o quê? Por toda a eternidade. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, falaria o quê? Eles o fazem por uma glória corruptível, terrena. Nós fazemos por uma incorruptível, celestial. Ou seja, se até os pagãos sabem que o que fazemos nessa vida ecoará por toda a eternidade, muito mais nós, tá? Então, Paulo, Shaul HaShaliach, ele deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 15, que como uma estrela, né, uma Kohav, ela é diferente de outra estrela em Kevod, tá? Em esplendor, assim será na ressurreição, tá?
e cada um vai ter um brilho diferente, tá? Um vai ser 100 volts, vou falar brincando aqui, tá? Num sentido que a gente possa entender, tá? Uma maneira bem contemporânea. Um vai ser uma lâmpada de 100 volts, tá? O outro vai ser uma lâmpada de 1000 volts. O outro vai ser o quê? 10.000 volts. O outro 100.000 volts. Vai ter gente que vai ser 1 milhão de volts e por aí vai. Vai ter gente também que vai ser 1 volts só. Então, o que acontece? Mashiach Yahushua, ele disse em Matitiahu, Mateus 13:43. Então os justos brilharão como o sol, Shemesh, no reino de seu Pai. Então, nós ganharemos o quê? Um corpo incorruptível e que não venhamos esperar chegar aquele dia para a gente ficar pensando, eu podia ter feito tantas coisas, poderia ter sido juiz sobre a minha vida, dei bobeira, né? Então, o que fazemos nessa vida ecoará por toda a eternidade. E isso faz todo sentido para nós que somos Netzarim, tá? Então, mas eu já fiz tanta coisa errada e tal, sejam bem-vindos, tá? Todos nós fazemos, tá? Todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão do esplendor de Elohim, mas somos justificados no Mashiach. Então, vamos fazer como Paulo diz, Shaul Hashalia, tá? Uma coisa eu faço, disse ele, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o quê? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Elohim no Messias Yahushua. Esquece, passou, ficou para trás, tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu não sinto no coração que eu não fui... Meu coração sente que eu não fui perdoado. Enganoso e perverso é o coração. Está em Jeremias, capítulo 17. Irmiarro. A gente não se baseia só pelo coração, tá? A gente se baseia pelo que está escrito. 1 João 1,9. Yohanan Aleph. Diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não está dizendo, se confessarmos e sentirmos no coração, e se cair uma lágrima dos nossos olhos. Não, tem gente que chora baldes e baldes de lágrimas e não muda. E tem gente que não chora, tá? E que muda. E tem gente também que não chora e nem muda, e tem gente que chora baldes de lágrimas e muda, tá bom? Então, tem isso também, saiu agora aqui, tá? Então temos essas quatro, a Mary falou que confusão, mas acho que deu para entender, né? Ou seja, essas 4 categorias de pessoas, tá? Então que venhamos ser juízes, tá? Shofet, cada um de nós. Vamos lá. Tem aqueles que choram um balde de lágrimas, tá? E não mudam, tá bom? E tem aqueles que não choram, tá? Nada e mudam, tá bom? Mas tem aqueles que choram um balde de lágrimas e além disso mudam. E tem aqueles que não choram e além disso não mudam também, tá? Então temos essas 4 categorias de pessoas, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Lembrar que o choro, quando é acompanhado de sinceridade, tá? É muito precioso aos olhos do Criador, tá? No livro de Salmos fala que Yahuwá recolhe no odre dele as nossas lágrimas. O salmista fala, Yahuwá recolhe no teu odre as minhas lágrimas. Então as nossas lágrimas são preciosíssimas para o Criador. Lembrar que Yosef Hatzadik, José o Justo, que foi vendido pelos irmãos, tá? Lá em Gênesis, em Bereshit, era um tremendo de um chorão, tá? Vivia toda hora chorando, tá? Eu que tenho o mesmo nome dele, tá? Meu nome hebraico é Yosef, também sou bastante chorão, tá? A gente vê que Meller David, tem um monte aí que é chorão. Quem é chorão, escreve aí no chat, tá bom? Quem é chorão ou chorona, tá? O rei Davi também era chorão pra caramba, nas escrituras a gente vê direto ele chorando, tá? E o nosso próprio Messias Yahushua, ele chora, na aliança renovada, né? É mencionado que ele chora. Ele chora no episódio que ele vai ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, Yohanan capítulo 11, e ele chora quando ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém, tá? Ou seja, então não existe, aquele ditado é horrível, um ditado que tem no Brasil, péssimo. Homem que é homem não chora. Quem inventou isso nunca leu a Bíblia, nunca leu as Escrituras, tá? Homem que é homem chora sim, tá? Agora, o choro tem que ser acompanhado de quê? De sinceridade e de techuvá, tá? De transformação, tá bom? E pé no chão. E pé no chão, tá bom? Então vamos lá.